culto um pouco diferente. Então nós não vamos ministrar a palavra de oferta agora, e no final, se você sentir no teu coração de alguma forma entregar uma oferta de amor ao Senhor, de devolver os seus dízimos, no final desse culto você terá essa oportunidade. Mas eu venho com a palavra que ela também fala acerca daquilo que nós entregamos ao Senhor. Eu quero compartilhar com você no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6. E assim que você encontrar, que você se ponha de pé em reverência à palavra de Deus. Então essa já é a palavra da noite. Amém? Marcos capítulo 6. O versículo é o 34. O tema dessa noite é: Deus proverá ao que descansa nele. Deus proverá ao que descansa nele. Deus proverá ao que descansa nele. Marcos 6, 34 em diante diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor das aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também 2 peixes, e todos comeram e se fartaram. Diga: comeram e se fartaram. De 5 pães e 2 peixes, toda a multidão comeram e se fartaram. Toda a multidão comeram e se fartaram. De 5 pães e 2 peixes, toda a multidão comeu e ainda sobejou. Aleluia. Se assente glorificando ao Senhor. Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração, e que esta palavra seja um instrumento de multiplicação, de santificação e dependência aos que dependem do Senhor, aos que descansam no Senhor, verão a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu faço é a seguinte: você tem descansado no Senhor? Esse texto de Marcos 6, e dentre todas as passagens bíblicas do Novo Testamento nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, esta passagem é a única passagem na Bíblia que é relatada nos 4 evangelhos. Aleluia! Alguns milagres acontecem em João,
alguns milagres acontecem em Mateus, Marcos, Lucas, mas aprove Deus que estivessem nos 4 evangelhos. Isso chamou a minha atenção, porque se Deus insistiu que uma palavra, que um milagre fosse relatado nos 4 evangelhos, eu compreendi que há uma importância naquilo que está escrito aqui sobre a multiplicação de pães. Então, o milagre da multiplicação dos pães, ele é um divisor de águas no ministério do Senhor Jesus, que tem 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Jesus tem o primeiro ano, o ano da iniciação, quando ele começa o seu ministério. Ele tem o segundo ano, o ano da expansão, onde ele de cidade em cidade vai apresentando o reino de Deus. E ele também tem o ano da confirmação do seu ministério. Exatamente então, nesse momento em que Jesus está no ápice do seu ministério, ele vai fazer esse milagre, o milagre que todos conhecemos, da multiplicação dos pães. É onde o Senhor está no auge do seu ministério, onde praticamente todo mundo em toda Israel já havia ouvido falar acerca dele. Esta também é a maior multiplicação que se reúne, é o maior grupo que está reunido. Jesus está no ápice do seu sucesso ministerial, e é exatamente neste tempo que vem a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, isso se dá num momento inesperado. Marcos, no capítulo 6, do versículo onde nós lemos em diante, havia um grande movimento em torno de Jesus, porque onde Jesus andava, os mortos ressuscitavam, os coxos andavam, os cegos viam, e as manifestações do poder de Deus iam acontecendo de lugar em lugar. Jesus está muito afamado e as multidões o cercam. Eram tantas pessoas indo e vindo, que o texto vai dizer que eles não tinham nem mais tempo para comer. Tamanho era o volume de pessoas naquela hora em que eles estão ali. Jesus decide tirar um tempo de descanso. As pessoas vinham, os milagres aconteciam. Jesus reúne seus discípulos para um tempo de descanso, e Jesus os coloca a todos os discípulos num barco. Eles entram no mar da Galileia e eles intentam ir para o outro lado, para uma praia mais tranquila, porque afinal de contas, qual era o propósito? Que ele e os seus discípulos descansassem. Então, o que eles estavam em busca? De um período de descanso. Só que quando eles chegaram do outro lado da margem, para uma praia reservada, eis que uma multidão de pobres, doentes e famintos já os aguardava do outro lado. Então, o primeiro plano de descansar agora já não vai descansar, sim ou não? Porque do outro lado tem uma outra multidão de pessoas enfermas, de pessoas famintas, de pessoas problemáticas, que carecem do milagre do Senhor Jesus. Olhe para alguém do teu lado e diga para essa pessoa: o descanso da fé. Fala com fé, irmão. O descanso da fé produz muito mais que o trabalho da ansiedade. Fala para ela de novo: o descanso da fé
produz mais do que o trabalho da ansiedade. Queridos, Deus pode provocar descanso em lugares que você nunca imaginou. Deus pode provocar descanso em um ambiente que você jamais pensou. E eu vim da parte de Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, porque tudo que vem de Deus começa com um descanso. Repita isso: tudo que está em Deus, tudo que Deus faz, começa com descanso. Deus cria o homem no 6º dia, lá no Gênesis. E quando o homem estava já de pé diante do Senhor, ele fala: Senhor, está tudo certo, eu estou aqui, tem toda uma criação, está tudo formado, está tudo gerado através do verbo, é o 6º dia. Agora, Senhor, chegou o 7º, o que a gente vai fazer hoje? E Deus olha para Adão e fala assim: Adão, tudo que começa junto comigo, começa debaixo de um descanso. E no 7º dia, a palavra diz que ele descansou. Quando Adão está pensando, o que nós vamos fazer? Deus fala: vamos descansar. Aleluia, você está aí não? Repita isso comigo: tudo em Deus começa com descanso. Aleluia. O que eu aprendo aqui é que o primeiro dia do homem foi um dia de trabalho ou de descanso? De descanso. Adão acorda e fala: Senhor, o que a gente vai fazer no 7º dia? Descansar. Escute, hoje é domingo, sim ou não? Qual é o dia da semana de hoje? O primeiro dia da... E como é que a gente começa a semana? Você está entendendo o mistério já não? É incrível que a semana já começa com Deus profetizando na nossa vida. O domingo é uma profecia sobre os corações sobrecarregados. O domingo é a voz de Deus falando: comece pelo descanso. Porque tem gente que está aqui hoje e preocupado com segunda, terça, quarta, quinta, que nem chegaram ainda. E Deus está profetizando na tua vida. Hoje eu estou falando ao teu coração: da tua semana cuido eu, da sua segunda cuido eu, da tua terça cuido eu, da tua quarta cuido eu, da tua quinta cuido eu, da tua sexta cuido eu, do teu sábado cuido eu. Então hoje é domingo, fica na minha presença, porque na minha presença você só tem que fazer uma coisa: descansar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando olhamos no relógio dentro da Bíblia, o dia não começa quando a gente sai para trabalhar. O dia começa quando às 18 horas é a viração do dia. E a viração do dia é quando para os judeus começa um novo dia. Para nós um novo dia começa à meia-noite. Aí quando é 00:01, aqui no ocidente, a gente fala, é um novo dia. Mas no calendário judaico, um novo dia, a viração do dia é às 18 horas. Então, o culto aqui nessa igreja começa quando? Na viração do dia. Por quê? Porque Deus vai fazer uma virada incrível, poderosa, extraordinária na tua vida. Quando? Here, now, aqui e agora. E então, para Deus o dia vira às 18 horas. Na nossa cultura, nosso dia começa quando acordou, tem que trabalhar, começou o meu dia. Para Deus não começou o dia quando você acorda. Para Deus começou o dia quando houve a viração do dia.
Você está aí, não? Isso me ensina o quê? Que o descanso da fé produz mais do que o trabalho da ansiedade. Você está aí, não? Um tempo de descanso no Senhor pode gerar os maiores milagres da tua vida. Quando que Deus vai fazer mais milagres? Quando eu mais descanso nele. Não é quando eu estou afadigado, ansioso, preocupado, desesperado. Não é quando eu estou em crise. É quando eu estou descansando. Olha para alguém e fala assim: faz tanto tempo que você não descansa no Senhor, e é por isso que muita coisa ainda não aconteceu na tua vida. Você está aí, não? Você está começando a entender o mistério da graça de Deus? Então um tempo de descanso no Senhor pode gerar os maiores milagres da tua vida. Um tempo de descanso na presença de Deus pode te dar a maior resposta da tua vida. Há coisas que Deus quer responder, mas por que Ele não responde? Porque você não descansa. Deus não vai falar com alguém com a síndrome do pensamento acelerado. Está aqui, você já está na quinta-feira. Seu corpo está aqui, tua mente está lá na quinta, está lá no boleto, está lá na dívida, está lá na dificuldade. Querido, ei, preste atenção. Essa noite é uma noite que o Senhor está falando: descansa em mim e você verá os maiores milagres da tua vida. Descansa em mim e o impossível vai acontecer. Descansa em mim, porque enquanto você descansa, eu trabalho. O maior milagre que Jesus fez, a maior multidão que o Senhor alimentou, o maior número de curas que Ele executou, a maior manifestação de poder e cuidado, Ele atendeu em um dia proposto para que Ele descansasse. Eles passaram a margem, e qual era o propósito? Descansar. O que Ele encontrou na outra margem? Gente problemática. Eu vim liberar uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Para você que está carregando um peso, para você que está sobrecarregado, para você que está afadigado, preocupado, desesperado, correndo de um lado para o outro, Deus é um Deus que pode nos fazer descansar além da dor, além da luta, além da batalha, além da enfermidade, além das circunstâncias, além da fome, além da miséria, além da dificuldade. Está chegando um tempo em que você vai precisar aprender a descansar em Deus. Apóstolo, por que eu preciso descansar em Deus? Porque com Deus a gente começa descansando. Por que Deus não faz quando eu não descanso? Porque quando eu não descanso, eu estou falando: Deus não fez, então eu tenho que fazer. Deus não resolveu, então eu é que tenho que resolver. E Deus está lá de cima do alto, sublime trono, dizendo: vai. Enquanto outros estão descansando no Senhor, e Deus está trabalhando em favor dele. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É no descanso que Deus começa a agir. O Salmo 127, no verso 2 diz assim: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Não está falando de dormir de preguiça, está falando de dormir, de descansar no Senhor, independente do momento em que você está. Sabe por que tem muita gente preocupada?
chorando desesperada, sobrecarregada, porque ainda não aprenderam a descansar no Senhor. Teu choro, tua batalha se estende enquanto você não descansa. O Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu te pergunto, quanto tempo dura uma noite? E eu respondo, depende. Porque noites sem descanso são noites intermináveis. Mas a noite daquele que descansa, você pensa, eu só pisquei e já amanheceu. O teu nível de descanso em Deus vai determinar como você acorda para um novo dia. Uma pessoa preocupada, ansiosa, ela vira de um lado e para o outro, e a sua noite será longa. Uma noite mal dormida, sobrecarregada de preocupações, jamais fará o teu fardo leve e jamais trará soluções aos teus problemas. Não vou ficar a noite acordado para ver se eu resolvo o problema de amanhã. Não é isso que Deus disse. Deus disse: enquanto você dorme, enquanto você descansa, eu trabalho, eu te abençoo, eu abro portas, eu executo milagre, eu quebro sentenças, eu estabeleço novas possibilidades, eu crio um caminho no ermo, eu crio um caminho no deserto, eu coloco mananciais no teu deserto, eu abro as águas do Mar Vermelho, eu te faço sair do deserto, eu te conduzo em paz, eu te livro dos teus inimigos, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por quê? Porque você está descansando à sombra do Onipotente. Então, querido, a palavra diz no Salmo 91, ao que descansa à sombra do Onipotente, descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansará. Isaías 40, verso 28 diz que Deus não se cansa nem se fatiga, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus descansou. Ai, 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 ai. Se a Bíblia diz, Isaías 40, 28, que Deus não se cansa e nem se fatiga, mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que Deus descansou. Se Deus não se cansa, então por que Ele descansou? É uma boa pergunta, sim ou não? Sim ou não? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque a obra dele que Ele tinha planejado estava feita. Você está aí, não? Ei, sabe por que nós devemos descansar? Independente de você não ter o controle do dia de amanhã, a obra de Deus do dia de amanhã já está feita por Ele, independente de ter chegado, independente de você ter acordado. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. A gente sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, sim ou não? A gente sabe que o Deus que começou termina, sim ou não? E o que Deus cumpre? Tudo. Tudo o quê? Tudo que Ele promete. Davi no Salmo 37, verso 25 vai dizer assim, ó: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Que o seu descanso em Deus era ultra circunstancial. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu um dia fui jovem, agora sou velho,
mas eu nunca vi Deus falhar, eu nunca vi Deus errar, eu nunca vi Deus deixar de provisionar o justo, eu nunca vi o Senhor permitir um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que é isso? O segredo de um homem que aprendeu a descansar em Deus, um homem cujas circunstâncias do dia não o impediam de continuar descansando em Deus. A gente sabe que Deus é um Deus que sempre termina, sim ou não? Escuta, Deus sabe onde tudo começa e onde tudo termina. Então por que a gente se mantém sobrecarregado e cansado? Porque a gente quer ter o controle do amanhã que nem chegou ainda. Não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou resolver aquilo. A Bíblia diz que um homem ajuntou em seus celeiros, e ele arrazoava em sua alma, dizendo: ó alma, come, bebe, regala-te, tens bens para muitos anos. Mas uma voz do céu disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Aquele homem não estava descansando em Deus, aquele homem estava descansando naquilo que ele possuía. Mas Deus não dá a sua glória para ninguém. Eu sei que talvez você esteja aqui com a preocupação na semana que vem, no ano que vem. O que vai ser de mim no ano que vem? Você está descansando no Senhor? Então deveras haverá bom futuro. Amém ou não amém? A palavra de ordem para você é: descansa no Senhor. A palavra de ordem para você nessa noite é: a palavra de ordem do Senhor para você é: por que eu vou descansar? Por que você vai descansar? Porque você já sabe que Ele está diante de você. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Aprenda uma coisa: só descansa quem confia. Só descansa quem confia. Eu vou dizer de novo, até você dizer um glória a Deus. Só descansa quem confia. Há um Deus te levantando. Escute: o lugar improvável e as soluções improváveis serão lugares que Deus vai te levantar e vai te dar as maiores promoções. Deus não promove quem não descansa nele. Deus não provisiona quem não confia nele. Quer ser promovido? Confia nele. Quer ser provido? Continua confiando nele. Porque Deus jamais vai promover alguém que não descansa nele. Quem está aí, diga glória a Deus. Diga para alguém: Deus promove quem descansa nele. Fala de novo para ele gerar fé no coração. Deus promove quem descansa nele. Deus promove quem descansa nele. Deus promove quem descansa nele. Deus está te promovendo. Se você confiar nele, a partir dessa noite, se você descansar nele, nesta noite, ele vai fazer o impossível acontecer. Então descansa nele, nele, nele. Oh, rebarabaxê alabaia. Eu vim te dizer algo da parte de Deus. Não é o tamanho da sua empresa, não é o lugar geográfico, não é o recurso que você tem em caixa, não é o favor daquele que te fizeram promessas para hoje ou para amanhã. Querido, mas é sobre aquele que te fez promessas para toda a vida. Você está aí?
é o favor daquele que está liberando uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Eu venho liberar uma palavra sobre a tua vida. Os céus estão abertos aos que descansam nele. Irmãos, no momento em que Jesus diz aos discípulos: dê a eles o que comer, o que eles responderam? Eles responderam com 3 desculpas clássicas. E aqui eu começo a pregação. Até aqui era só a introdução. Você está aí? Não. Por quê? Porque Deus sempre vai nos surpreender. E quando a gente acha que o que Ele está fazendo já terminou, Ele está dizendo para você: eu só comecei. E para alguns, eu nem comecei. Mas por que Deus não começou na vida de alguns? Porque alguns insistem em não descansar na minha presença, diz o Senhor. Então, Jesus vai dizer aos discípulos: dê a eles o que comer. E o que eles respondem? Com 3 respostas clássicas. E tudo na vida pode se resumir nestas 3 desculpas clássicas. Eu creio que lá fora eles fazem essas desculpas, aqui não. Não, os agapianos não. Os discípulos dão 3 desculpas para Jesus. A primeira é sobre o tempo. Senhor, a hora é avançada. Parte de nós tem dado desculpas do tempo, da época, do momento. Não é a melhor hora, já é tarde, já passou, estou novo demais, estou velho demais. E a gente está sempre com a desculpa sobre o tempo. Trabalho demais, estou afadigado demais. Está fadigado demais, está trabalhando demais, porque está descansando de menos no Senhor. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, e não me deixa pregando sozinho, igreja. Eu vim te dizer que quem mandou você fazer é o Senhor, que quem está com você é o Senhor, que quem vai conduzir o teu caminho é o Senhor, que quem vai abrir as portas que você precisa é o Senhor. Deus está falando: para de tentar trocar a fechadura para abrir uma porta que eu não mandei você abrir. Porque tem gente que Deus não está abrindo, aí ele vai lá no chaveiro e fala: troca a fechadura, porque Deus não abriu, então eu quero chamar alguém para abrir. O que Deus não abriu, não insista em abrir. Onde Deus não mandou você ir, não insista em ir. Você está aí? Não? Um homem em Belém, Elimeleque era o seu nome, sua esposa Noemi, e a palavra diz que faltou pão na casa do pão, porque Belém significa a casa do pão. Aí Elimeleque, precipitado, porque um partido vermelho tinha tentado acionar o STF contra Belém. Aí de repente Elimeleque falou: rapaz, a coisa vai ficar feia aqui em Belém. O prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente da república não é confiável. Então eu vou encontrar um lugar seguro lá na terra dos Moabitas. Vai. Ele foi. Só que ele foi porque ele não descansou no Senhor. Ele falou: já que na casa do pão, na casa de Deus não está acontecendo nada no meu tempo, então eu faço o meu tempo e vou. Mesmo que Deus não mandou, eu vou. Eu vou porque eu sou ousado, eu vou porque eu tenho coragem. Aí sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Vai para onde Deus não mandou você ir. Vai. Faz o que Deus não mandou você fazer. Faz. Ei, quem descansa no Senhor não assume as rédeas do seu destino. Quem está aí?
está falando comigo hoje, apóstolo? Aquele que é o Senhor do tempo, das eras e das épocas. Quem é que está falando essa palavra no teu coração? Você aí em casa, que está incrédulo no teu coração. Quem está falando com você nessa noite é aquele que governa sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre o tempo, sobre as estações do ano. Ele faz o relógio avançar quando Ele quer, mas Ele também faz o relógio retroceder quando Ele quer. Ele acelera as pessoas e Ele também cria caminhos. É esse que fala com você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer: para o Deus do tempo, não existem problemas em meio às circunstâncias do tempo. Para o teu Deus, tempo não é problema. Fala para esse irmão do teu lado: para o teu Deus, tempo não é problema, porque Ele pode avançar o relógio e Ele pode fazer o relógio voltar para trás. Você está aí, não? Qual foi a primeira desculpa que os discípulos deram? Tempo. Só que você serve o Deus que a palavra diz que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o primeiro, mas Ele também é o derradeiro. A palavra diz: eu sei o final desde o princípio. Por quê? Porque tudo, inclusive o tempo, se submete à glória dele. Quando Josué orou, Deus falou: sol, lua, detenham no vale de Aijalon. E a palavra diz que o sol e a lua pararam. Só que quando você estuda ciências, você sabe que a terra gira a 1.700 km por hora. Quando Deus liberou uma palavra, é como se Deus tivesse metido o pé no freio, e a terra que girava a 1.700 por hora fez isso e parou. Parou por quê? Porque Deus tinha um plano de trazer a vitória sobre Josué, independente de tempo e espaço. O universo parou por causa da oração de um homem em concordância com o plano de Deus. Aí eu te pergunto: o tempo é problema? Não, você está usando o tempo como desculpa. Qual foi a primeira desculpa mesmo? A segunda desculpa dos discípulos é a geografia. Primeiro ele diz: Senhor, a hora é Avã e o lugar é Dé. Então qual o primeiro problema? Tempo. Já é tarde. Qual o segundo? É deserto. O que eles estão dizendo aqui é assim: não vai ter jeito. Aqui não vai funcionar. Tudo que põe aqui não vai para frente. E talvez você esteja olhando para você mesmo pensando: não vai ter jeito. Aqui no Brasil não vai funcionar. Tudo que põe aqui, seja um comércio, seja um trabalho, não vai para frente. Senhor, nós somos brasileiros, não vai ter jeito. Posso te falar uma coisa? Sim ou não? O Deus que você serve faz o deserto florescer. Imagina o que Ele pode fazer na vida de brasileiros e brasileiras, que tudo já floriu. O problema é que não floriu ainda o quê? A nossa confiança. O nosso coração ainda é um deserto. A gente não confia plenamente em Deus ainda. O Deus que nós servimos é um Deus que faz o deserto florescer e frutificar, que faz os rios correrem no ermo. É o Deus que fez uma multidão inteira caminhar pelo deserto, onde suas vestimentas e calçados cresceram com eles, onde não faltou comida, onde não faltou bebida, onde não faltou água, onde não faltou nada.
E esse Deus é o mesmo Deus que está falando com você nesta mesma noite. O nosso problema é que nós achamos que o Deus de Moisés, de Davi, de Josué é um outro Deus. Mas Ele é o que é. Deus me manda dizer a você: a primeira desculpa que você falou não colou. Eu não tenho tempo, já estou velho, já estou novo, já estou fazendo faculdade, estou trabalhando demais. Com Deus não existem desculpas. Quem está aí? Por que a primeira desculpa não colou? Porque o teu tempo se chama agora, diz o Senhor. E a outra desculpa também não é aceitável, porque onde você colocar a planta dos teus pés, prosperará. É isso que Deus diz. Qual a primeira desculpa? Tempo. Qual a segunda desculpa? É deserto. A primeira desculpa é tempo, a segunda é geográfica. Se a primeira desculpa é tempo, se a segunda desculpa é lugar, a terceira desculpa, eu acredito que não, nessa igreja ninguém nunca deu. Senhor, 200 denários não daria para comprar pão para toda essa multidão. Então qual o terceiro problema? Money. Os discípulos disseram: a hora é avançada, o lugar é inapropriado, e o dinheiro que a gente tem não dá. Eles consultaram um tesoureiro chamado Judas Iscariotes e descobriram que não tinham dinheiro suficiente. Ei, em algum momento Jesus falou: consulta Judas para ver quanto tem? Sim ou não? Então por que eles sabiam que só tinha 200 denários? Porque antes de agir pela fé, eles tentaram agir pela razão. Deus não te chamou para andar pela razão, Deus te chamou para andar pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a convicção daquilo que ainda não aconteceu. Você está aí? Então eles pensaram: a hora é avançada, o lugar é inapropriado e o dinheiro não dá. Sinceramente falando, será que alguém aqui nesse lugar já deu uma dessas três desculpas? Não precisa levantar a mão, não. Será que algum de nós já dissemos: não dá tempo, o lugar é inapropriado, eu não tenho dinheiro? Alguém? Não, aqui não. Não, apóstolo, um só não, mas os três. Quem está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Jesus faz uma pergunta, e a pergunta, ela é uma chave de acessos. Qual foi a pergunta do Senhor? Quantos pães tem? E a pergunta não pode ser o que falta, a pergunta precisa ser o que tem. Jesus não perguntou quanto falta, Jesus está perguntando quanto tem. Jesus não te perguntou o que você não tem, Jesus está perguntando o que é que você tem. O problema é que nós estamos olhando para o que falta e nos esquecendo daquilo que nós já temos. Sabe qual a palavra que não sai da nossa boca? Está faltando 100, está faltando 500, está faltando 1000, está faltando 2000, está faltando 5000. Não, mas aqui nessa igreja não. Não. Só na outra igreja. Não, nessa não, ninguém faz essas desculpas. Escute. A palavra que sai da tua boca torna-se uma realidade. Enquanto você continuar dizendo o que não tem, você vai continuar não tendo.
porque você tem o que você diz que você tem, e você é o que você diz que você é. Eu vou dizer de novo: a palavra que sai da tua boca torna-se uma realidade na tua vida. Jesus não está nos perguntando o que falta, Jesus está perguntando o que tem. Deus não está perguntando o que Ele não fez, Ele está perguntando aquilo que Ele já fez na tua vida. Outro dia eu falei sobre isso aqui nessa igreja, querido, mas o Senhor falou assim: fala de novo. Fala de novo, porque tem muita gente presa naquilo que não tem, e se esquecendo de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já liberei, de tudo que eles já possuem. Os olhos deles estão no que não tem, mas fala para eles olharem para eles mesmos. Ora carabachaias. Jesus pergunta quantos pães tem, e os discípulos disseram: Jesus, olha, não tem. Pare de olhar para o que falta, pelo amor de Deus. Oh, alaxúrias. Essa palavra precisa alterar algo dentro do teu coração. Deus não está te perguntando o que falta, Deus está te perguntando o que eu já fiz. O que você tem? Você tem fé, você tem esperança, você tem uma palavra, você tem uma oração, você tem um espírito que te encoraja. Todo mundo tem alguma coisa. Chegou o momento de você parar de falar que o pouco não é nada, porque nada é nada e pouco é pouco. Deus está dizendo: se tem um pouco, então tem. E é no pouco que eu vou multiplicar. Pare de dizer que não tem. Comece a profetizar que tem, e ser grato pelo que o Senhor já fez. Deus está dizendo: se tem um pouco, então tem para multiplicar. Toque em alguém e diga: pare de chamar o pouco de nada. Fala de novo para ele crer. Pare de chamar o pouco de nada. Fala para esse irmão: o pouco é uma semente do muito. Deus pega o pouco e faz muito. Deus vai pegar o teu pouco no teu descanso e vai fazer muito. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus não está perguntando o que não tem. Deus está falando: olha para tudo que eu já fiz na tua vida. Oh! Pega essa palavra e leva para casa. A palavra diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O Deus do provisionamento, o Deus da multiplicação, está aqui nessa noite. Alguém vem e responde assim: 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, mude o seu olhar, e Deus vai transformar a tua realidade. Mude o seu olhar, e Deus vai alterar a tua realidade. Mude o teu olhar, e Deus vai alterar a tua realidade. Hoje os decretos não estão mais sobre a tua vida, porque você está debaixo de uma palavra. As sentenças da realidade não terão lugar mais na tua vida. Segundo Reis 4:2, a viúva pobre, quando Eliseu perguntou, Eliseu disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada. Você está aí, não? Se não uma botija de azeite. Por que ela não disse primeiro isso? Porque geralmente nós focamos no que não tem.
E Jesus está falando: para de olhar para o que não tem e se concentra em tudo que você tem. Mesmo que o que você tem é pouco, eu tenho o poder de transformar o pouco em muito. Por que tem gente que não é dizimista? Porque ela não descansa, porque ela acha que se ela deter o dinheiro e pagar a dívida, aí está tudo certo. Querido, escute: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei, diz o Senhor. Se um homem não pode ser leal nos dízimos e nas ofertas, ele ainda não teve um encontro face a face com Deus. Porque dinheiro diante de Deus não é nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tudo, ele pode fazer tudo, ele tem todas as portas ao seu controle, à sua disposição. Eu quebro da tua vida nesta noite todo o decreto da tua casa. Diga comigo: eu sou o que eu profetizo. Eu tenho o que eu profetizo. E eu profetizo que a minha realidade de hoje não vai demarcar o meu futuro. Amém? Sabe por quê? Porque você não está debaixo de uma sentença, você está debaixo de uma promessa. Eu não estou debaixo de fadigas, eu estou sob as asas do Altíssimo. Eu não tenho medo do meu amanhã, porque o meu destino já foi demarcado com a unção do provisionamento. Receba sobre a tua vida a unção do provisionamento. Eu descanso, porque o meu Deus já proveu muito além do que eu mereço. Você está aí? Eu descanso porque a escassez do meu passado é a plataforma das minhas maiores vitórias. Eu tenho um recado ao espírito da escassez dessa noite. O nosso Deus já nos provisionou com vida abundante. Eu tenho um recado para o espírito da escassez. O nosso Deus já nos provisionou vida abundante. Diga: eu não temo, porque eu creio. Eu não temo, porque eu creio. Eu não temo, porque eu creio. A partir dessa noite, querido, você não terá mais desculpas, porque o Senhor está te dando chaves de acessos, porque Deus está te dando estratégias. Eu não tenho falta, porque eu tenho uma convicção de provisionamento. Abraão sobe com Isaac no Monte Moriá. Isaac percebe que não tem o cordeiro, e ele fala: papai, a gente está levando o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão olha para aquele pequeno e diz: filho, você vai conhecer um Deus hoje que sempre proverá. Filho, o que eu disse para os servos lá embaixo? O Senhor disse: subiremos e voltaremos. Eu disse no singular ou no plural, filho? O Senhor disse no plural, que nós subiremos e nós voltaremos. Filho, então descansa no Deus que eu descansei até aqui, porque Deus proverá para si um cordeiro. O que Deus está falando ao teu coração é: por que inquietas a tua alma? Por que você não aprendeu a descansar em mim totalmente? Por que deste altar eu tenho falado tantas palavras e tu ainda não creres? Por que eu tenho dito tantas coisas e você ainda duvida? Eu tenho semeado tantas palavras na tua vida que se você pegasse pelo menos 1% delas, sua vida seria já uma vida abundante, diz o Senhor. E por que não é? Porque você ainda tem muitas desculpas. É porque eu não tenho tempo, é porque o lugar não é propício, é porque eu não tenho dinheiro.
Só que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e não se abalam. Se você confia nele, querido, se você acredita numa unção de provisionamento como nunca houve na tua vida, se você estiver determinada em não estabelecer mais desculpas, mas receber essas chaves de acessos, coloca as suas palmas das mãos para cima assim, ó. Eu vejo uma unção de provisionamento, uma unção tão forte, tão grande, onde as desculpas não terão mais lugares para decretar falências na tua vida. Eu vejo o Senhor liberando do alto algo que os homens não podem, que os homens não conseguem. Você vai descansar, porque o Senhor vai prover muito mais do que você merece. Essa casa é uma casa de provisionamentos. Essa casa não é uma casa de escassez, essa casa é uma casa de provisionamentos. E o Senhor está falando: se você crer nessa palavra, você viverá a vida abundante que eu tenho para a tua vida. Vida abundante que eu tenho para a tua vida. Não é o tempo, não é o deserto, não é a falta do recurso, é a minha palavra quebrando decretos. Quando você descansa, eu te promovo, diz o Senhor. Fecha as suas mãos agora. Coloca assim dentro do teu coração, assim como eu estou fazendo, ó. Coloca no teu coração e abre assim, ó. Porque dentro deste coração Satanás tem colocado muitas dúvidas. Como é que vai ser amanhã? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do futuro dos meus filhos? O que vai ser da minha história? O que vai ser da minha jornada, da minha caminhada? Busque o reino, busque a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Fique de pé, por favor.